Rapaziada, tudo bem com vocês? Porque comigo não, porque hoje eu vim fazer e testar um novo quadro aqui no canal onde eu falaria sobre animes horripilantes, às vezes até polêmico e também sus como esse anime. Pega ele, Jack! Eu darei uma varredura rápida na história e também no final eu darei uma opinião sincera sobre o anime. E pra estrear esse quadro eu irei estar falando de Yosuga no Sora, que esse anime, cara, é tão ruim, mas tão ruim que eu só vi porque me desafiaram para ver essa porcaria como o anime 350 ou 300 da minha lista, eu nem lembro mais, já havia mais de 2 anos essa merda. Então já se inscreve, deixa o like aí, porque hoje a gente vai falar de Yosuga no Sora, o anime que está em 6º lugar no top 10 piores animes da história. Mano, já pra começar, Yosuga no Sora é um anime separado em 4 rotas, 2 delas são bem de boa, umas rotas bem genérica, né? Que é até um romance até fofinho, a segunda rota do anime. Porém, o anime já dava indícios que seria uma porcaria já no primeiro episódio. Porque os dois protagonistas da obra, o Haruka e também a Sora, são 2 irmãos gêmeos que se mudaram para uma casa numa cidade do interior. Casa essa que eles iam anteriormente só no verão, uma casa de verão exatamente. Eles foram lá porque os pais deles morreram. E enfim, se você for uma mulher e estiver vendo esse vídeo, cara, toma cuidado, porque logo de cara você percebe que o protagonista é aquele claro personagem pica de mel dos animes, que ele não faz absolutamente nada, ele só existe e todas as mulheres da história se apaixonam por ele. Como por exemplo, no primeiro episódio, quando ele tá andando na rua em direção para a casa dele e uma idiota quase o atropelou. E nesse carro tinha 2 mulheres que viram ele de relance e as 2 já ficaram interessadas. Sendo essa a Kazuha, que tem uma rota só pra ela, e essa empregada dela, que também tem uma rota nela, que só aparece nos pós-créditos e é uma rota mais comédia. Então, as 2 eu não vou falar aqui a rota completa, tá? Mas enfim, o Haruka foi estudar numa escola que tinha ali perto, onde essa Kazuha também estava lá. Além dela, tinha a Nao, que é uma amiga de infância dele, que, pelo amor de Deus, protagoniza a pior rota da história que eu já vi. Eu vou falar o porquê já já. E também essa outra aí, a Akira, que também tem uma rota só pra ela. E já de começo, no primeiro episódio, você percebe que o anime vai ser estranho pra caramba, porque tem um flashback dos 2 crianças numa sala de pronto-socorro típica de animes japoneses. Porque a Sora, ela era bem doente quando ela era pequena. O anime só exemplifica, ele não fala o porquê, ele não fala qual doença ela tinha, mas enfim. O prota vai lá, então dá um susto, né, uma pegadinha do zóio na Sora, e ela sem querer se esbarra no armário e quase vai de base porque um jarro de vidro ia com tudo na cabeça dela. Ele salva ela e por algum motivo os 2 ficam envergonhados do nada e se beijam. Mas que porra é essa? Eu fiquei incrédulo a cada segundo dessa cena horrorosa que não faz o menor sentido, velho. Nesse momento eu ia dropar, velho, eu juro. Se não fosse um desafio do meu amigo que, pelo amor de Deus, ele me manda esse gif direto quando alguma coisa acontece com ele, e eu vou mandar esse gif pra ele, porque eu perdi minha insanidade vendo esse anime, velho. Vou te encontrar e vou te matar. Mas enfim, vamos pular as 2 rotas genéricas, e se você quiser ver Yosuga no Sora como um anime normal de romance, vê até o episódio 6. Porque a partir do episódio 7 fica uma palhaçada. Porque se lembra da Nao que eu falei, que é amiga de infância dele? Bem, vamos lá. Ela era uma das vizinhas dele, se eu não me engano. E ela foi até a casa dele um dia dar um mata-mosquito, aqueles bagulho flash, eu esqueci o nome. E por causa disso, os 2 se aproximaram. Mas ela sempre parecia meio receosa de falar com o Haruka, até ser revelado o que ela fez no passado com ele. Que bem, ela conhecia ele quando ele ia naquela casa de praia, quando ele era menor. E acho que 1 ano antes disso, 1 ou 2 anos antes, a família dela brigava demais. Então, no meio de uma dessas brigas, ela não suportou e foi até a casa do Haruka. E o que ela fez? Ela pediu ajuda pra ele, pediu um consolo? Não! Ela estudou o maluco. Coisa horrorosa! Ela estudou. O anime tratou como se fosse algo normal, cara. Olha a merda. Mano, é horripilante essa rota. Aí teve todo um rolo deles lá na piscina, preso num depósito e tal. E no final do episódio, ele, além de aceitar as desculpas, começou a namorar com ela, cara. É uma merda! Que isso, mano? Que
Que isso, cara? Que bagulho ruim e escroto. Não teve nem desenvolvimento. Eles só tacaram isso do nada, velho. Haruka confirmado com... Esqueci aquele síndrome lá. Tá aí na tela, se eu lembrar. Mas enfim... O que tava na cabeça dos roteiristas desse anime, ou visual novel, né? Pra fazer uma merda dessa, irmão. E acho que nem na visual novel essa rota deve se safar, cara. Ela é literalmente doentia, irmão. E a partir desse ponto foi criado mais duas rotas. Com a única coisa em comum dessas duas rotas sendo o ciúme da Sora desse relacionamento. E ela tá completamente justa, mesmo ela não sabendo de nada. Mas eu aqui defendo a Sora, beleza? Enfim, uma das rotas, o Haru conta pra Sora sobre o relacionamento e ela obviamente não aceita, né? Ela não aceita isso. E faz uma birra enorme. Vagabunda Dalva. Faz uma birra enorme. Foge no meio de uma tempestade e todos vão procurar ela. A Nao então encontra ela num ponto de ônibus onde a Sora fez uma birra enorme. Voltando aqui na edição pra falar que essa cena aqui eu também percebi que é um paralelo bem bosta de quando ela conheceu o Haruka antigamente. Que ele a encontrou num ponto de ônibus após ela fugir de uma briga dos pais merdas dela. Voltando agora. E quando tentou fugir de novo, um raio caiu bem no ponto de ônibus, ficando completamente em chamas e com ela percebendo que esqueceu o coelhinho de pelúcia dela lá dentro. Aí o que ela fez? Ela tentou ir de novo lá, com o bagulho todo cheio de chamas e obviamente deu ruim, né? Então a Nao entrou lá no meio desse fogo e pegou a Sora e a partir daquele momento ela começou a aceitar o relacionamento dos dois. Essa rota aqui tem um roteiro completamente imbecil, uma rota tenebrosa que eu não quero nem falar mais sobre essa porcaria que foi literalmente esses 3 episódios, 2 eu acho, episódios dessa rota foram os piores episódios que eu já assisti de um anime na minha vida. Mas vamos lá, porque a diferença da próxima rota é que o Haru decidiu não contar sobre o relacionamento ao invés de contar. Porém a Sora sabe que estava acontecendo alguma coisa, flagrando os dois inclusive fazendo amor na sala e fica revoltada. Uma cena meio merda. Então a todo momento ela continua a fazer aquela birra irritante dela. E pior, tentando seduzir o próprio irmão. Aí o Haru começa a cair e duvidar do que ele realmente queria. E eu confesso, nesse momento... Eu odiava a personagem, não, eu ainda odeio, né? E eu tava achando a Sora, por mais irritante que ela fosse, uma heroína da parada, tá? Porque, pelo amor de Deus, que rota tenebrosa antiga. A outra, né? Mas aí, eu parei e pensei... Cara, essa é uma rota completamente imbecil também, né? Porque é uma degeneração completa. Não sei se é igual à antiga, mas beleza. Do mesmo modo que ela flagrou e tiltou com os dois, o Haruka flagrou ela fazendo... Eu nem vou falar aqui. Enquanto chamava o nome dele, cara. E ficou perplexo com aquilo. Acho que todo mundo que tava assistindo o anime ficou... Que porra tá acontecendo aqui? Tá mais criminoso que a outra rota. Mas beleza, no dia seguinte daquilo, ele não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Esse cara é um imbecil. E a Nao percebe que estava acontecendo algo de errado com ele. E do nada, o T maiúsculo dele explode e levou ela para um motel. E agora os papéis se inverteu e foi ele que tentou dar uma de Robinho. Só que ele consegue parar antes de fazer merda. Essa é a diferença entre os dois. Por mais que quem pensa nisso já tá errado. Pega aí, ó, pega o Jack, pega! E nesse momento do anime eu já tava, meu Deus, que anime horrível, termina logo essa porra, mas piora, cara. Ou se piora, porque no dia seguinte a Sora passou extremamente mal por causa do calor e ele foi lá cuidar dela. Inclusive a enxugando de todo o suor que ela tava numa cena tenebrosa, com ele dando umas mãos bobas enquanto fazia isso. Que imbecilidade. E depois disso, os dois adormecem. E quando ela acorda, a primeira coisa que ela fez foi lascar um beijo nele. E então... acontece aquilo mesmo. Meu Deus, cara. Esse anime é um absurdo, mano. A partir desse momento... os dois... Eu tô constrangido de narrar isso, tá? E a partir desse momento, os dois ficam colados um no outro, até mesmo na escola. E a representante de classe, cara, que tá no anime que com certeza pra representar a reação do telespectador,
ela percebe que algo está errado e lembra de ter flagrado ele lendo um livro sobre incenso na história anteriormente, na história do anime no caso, né? Mas beleza, os dois chegam em casa e fazem aquilo e a representante percebe que ele havia esquecido o celular em cima da mesa dele da escola e vai entregar na casa dele junto da Nao. E quando elas entram, acontece a cena mais imbecil e mais memorável do anime, de tão hilária que é, que elas duas flagram os dois e a representante de classe sai correndo horrorizada com o que acabou de ver. E a Nao, imbecil, fez nada, essa personagem horrível. No dia seguinte, o Haruka conversa com a representante, que fala que isso é completamente errado e irresponsável que ele estava fazendo. E a partir dali, ele começa a pensar: que merda eu tô fazendo na minha vida, cara? E então começou a não fazer mais nada com a sua irmã. Finalmente a consciência bateu nele, né? Porque mesmo ela insistindo demais por dias, ele não cede. Falando também que os tios dele souberam que eles estão vivendo sozinhos, sem dinheiros, e planejavam cada um dos tios cuidar de cada um deles, né? Separando os dois. E por causa disso, ela se lembrou de um lugar que a Akira havia falado anteriormente no anime. Que existia uma lenda, que havia um lago atrás de um templo, onde a Akira morava, que quem nadava lá poderia renascer. Que inclusive na rota da Akira o anime sempre mostrou ela nadando lá quando tava depressiva. Então a Sora vai lá e após notar o sumiço da Sora, o Haru chama a Nao e os dois vão procurar por ela, até ele se lembrar de uma mesma fala que a Sora tinha falado algum tempo atrás e ir até aquele lago. Encontrando a Sora entrando no lago adentro e ele sabendo que ela não sabia nadar. Só que curiosidade, ele também não sabia, e quando ela pisa em falso naquele lago, ela cai numa cratera subaquática, e então o Sora vai lá socorrê-la e se afoga junto com ela. E então essas duas desgraças finalmente morreram, né? Não, porque eles se teletransportaram para a margem do lago do nada e saíram vivos. O anime não explicou nenhum jeito, talvez aquela lenda de eles renascerem seja real, vai saber, né? Com o anime dizendo que depois disso, ele e a Sora fizeram as malas e fugiram. Fugiram e foda-se. E mostra a opinião de todo mundo daquele mundo sobre o relacionamento dos dois. Com a Nao entendendo essa merda, claro, ela é doente também, e achando que ele fez o certo, e com a representante falando o óbvio, pelo menos alguém aqui é normal e tem juízo na cabeça, né? Falando que não podemos seguir cegamente nossos sentimentos, que não tem sentido nenhum que ele tá fazendo, e que é isso, né? Ela é a melhor personagem do anime, ainda bem que nem na Light Novel, na Visual Novel no caso, tem uma rota pra ela, porque ela não merece ficar com esse bosta aí não, velho. E pós a gravação, eu acabei de perceber que isso que ela falou se encaixa também na Nao, né? Que ela pensa e segue cegamente seus sentimentos, fazendo aquela bosta, né? Provando que esse pensamento é completamente errado por princípio, né? Pelo amor de Deus, pelo menos isso aqui, o anime nem pensou nisso, eu acabei de pensar. Mas se o anime tivesse pensado, seria inteligente. Uma clara crítica a essa porra de personagem da Nao, velho. Ah, morre! Porque se seguir nessa lógica de seguir cegamente os nossos sentimentos, se tu quiser dinheiro, vai assaltar um banco, tá ligado? Porra. Enfim, esse anime é horripilante, é ruim e tudo nele é péssimo. E não querendo elogiar alguma merda desse anime, pelo menos a trilha sonora presta, mas só isso mesmo. E como eu já falei, os dois primeiros arcos são aceitáveis, mas esses dois últimos são terríveis, principalmente a rota da Nao. E cara, a única personagem que presta e deu pra perceber aqui no vídeo que eu gostei foi a representante, porque ela era a única com juízo dali. Enfim, é isso. Espero que vocês não tenham gostado do anime, mas tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e antes de tudo, vai tomar no teu cu, Jano.